Glória a Deus, porque estamos mais uma vez na casa do Senhor. E estamos aqui no sexta dia da campanha, que é em Efésios, 3,14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, este é o tema da campanha. O Senhor tocou em meu coração para estar trazendo uma palavra para vocês. Em 2 Reis 5. Essa é uma palavra já conhecida. Mas o Senhor me trouxe essa palavra com outra revelação. Amém? Onde fala de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Aquele leproso, aquele que era um grande homem, do exército. Ele era chefe. E ele tinha vencido uma grande batalha, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem, herói valoroso, porém leproso. Irmãos, eu já vejo aqui no primeiro versículo, fala de como este homem era grande, E, ao mesmo tempo, o Senhor está preparando ele, porque o Senhor deu a ele a vitória, contra os seus inimigos. E o Senhor disse, ele era herói, valoroso, porém leproso. Quantos de nós estamos leprosos? Quantos de nós que nós olhamos externamente são pessoas valorosas, bem vestidas, bonitas, mas nós não sabemos o que está dentro, Mas o Senhor sabe. E ali, eu vou fazer uma introdução e fala sobre os 7 mergulhos de Naamã. Amém? O número 7 na Bíblia traz o simbolismo de completo, inteiro, perfeição, Por isso que o Senhor escolheu este número, para que ele fizesse aquele mergulho naquele rio, para que aquela lepra dele fosse curada. Quando Eliseu mandou Naamã banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes, seria para uma lavagem inteira, completa. Ele desejava curar-se da lepra do seu corpo, mas Deus queria muito mais além. Ele queria restaurar a sua vida. Amém? O general Naamã andava com vestes finas. Provavelmente estaria fardado, visto que levava cartas do rei, e deveria ser apresentada oficialmente ao rei de Israel. Está em 2 Reis 5, 6. Quem estiver acompanhando aí. O que ninguém sabia, que debaixo daquelas suntuosas vestes, havia um corpo mal cheiroso das feridas da lepra. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmão, o próprio rei de Israel não tinha mais fé. Não conhecia mais o Deus. Ele não sabia em quem Deus, aquele povo, acreditava. Eles estavam desacreditados. Mas no meio sempre da descrença, do desânimo, o Senhor levanta um.
E o Senhor levantou ali Eliseu. E Eliseu havia feito muitas curas. Então o nome dele era conhecido entre aqueles que adoravam o Senhor, que gostavam de ouvir a palavra de Deus. Aqui fala que foi levado uma criança como escrava, né? Lá da Síria, da terra de Israel, e levavam preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então essa menina foi levada de Israel. E ali ela era escrava na casa daquele homem poderoso. E ela via aquele sofrimento daquele homem. Via o quanto que ele já tinha gastado. Que ouvia os comentários, ela ali trabalhando, ouvia os comentários, né? De quanto ele já tinha feito, de quanto ele já tinha gastado, que pela medicina ele estava desenganado, não tinha cura. Mas aquela menina, na sua simplicidade, apesar dela ter sido levada, ser retirada de Israel, levada para a Síria como escrava, você vê que ela não tinha amargura no coração. Era uma menina simples, pura, porque ela conhecia o Senhor. Ela ouvia a palavra do Senhor. E ali aquela menina falou. E disse à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele restauraria sua lepra. Então a mulher dele ficou alegre. Como diz, não tem mais solução para nós? Então vamos procurar esse Deus de Israel, esse profeta que mora lá em Samaria, vamos até lá. E assim ela falou para o seu esposo e contou para ela o acontecido. E o que aconteceu? Naamã notificou o seu senhor dizendo assim: falou a menina, é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele não foi com as mãos vazias, porque até onde, aquele dia, ele tinha procurado a cura, ele tinha que pagar. Então ele já estava levando o quê? O dinheiro, toda a sua riqueza, sua provisão para pagar pela sua cura. Então eu vou estar falando aqui. Aquele homem, Eliseu, era um profeta que vivia isolado. E ali, ele mandou com aquele homem, fosse até ele. Aí vem a primeira coisa, né? Uma quebra do orgulho daquele homem. Porque todos iam até ele, mas agora não. Ele disse que ele fosse até ele. E ali ele ordenou que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. É uma coisa tão simples, que ele achou que era para fazer uma grande coisa, que aquele homem ia colocar a mão nele. De certa forma ele sentiu um certo orgulho, né? Que não foi bem quisto naquele lugar, não estava respeitando, né, o soldo dele do exército. Mas o Senhor é assim. Para Ele, nós somos todos iguais. Não há diferença. A pastora é igual a nós. Ela é uma pecadora, ela tem os seus problemas, tem as suas fraquezas, seus defeitos, assim como nós temos também. Mas o Senhor a escolheu. O Senhor a colocou aqui
como anjo da igreja, como dirigente desta igreja. E nós estamos aqui para cooperar com a obra do Senhor e estarmos caminhando lado a lado com a pastora. E eu vou te perguntar, você gostaria de ser lavado por Deus nesta noite? Eu vou te falar, o primeiro mergulho, o que significava? Significava renúncia. Deixar a vida ocupada, deixar de cerimônias e compromissos sociais. Abrir mão da sua pose para expor sua necessidade. Irmãos, não adianta. Enquanto nós ficamos na nossa pose e não apresentamos a Deus as nossas necessidades, o Senhor não vai fazer nada. Mesmo Ele sabendo do que você precisa. Mas aí, você está fazendo o quê? É um ato de humilhação. É um ato de se esvaziar de você. É um ato em que você está despida perante Deus. Como a gente não fica diante de homem. É assim nós temos que estar diante de Deus. Muitas pessoas estão como Naamã, por dentro demonstram-se bem, mas exteriormente são mal cheirosos, cheios de feridas por dentro. Para ser curado é preciso mostrar sua verdadeira condição de carência. Como nós fazemos quando vamos ao médico, para ele saber como poderá nos tratar. Quando você vai ao médico, você tem que contar, você não pode ocultar. Eu morro de rir do meu esposo, porque ele chega no médico e ele fala, não, eu estou ótimo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu falo, não, doutor, não é bem assim não, ele está assim, assim, assim. Mas como é que você vai no médico para ser medicado e chega lá e você fala que está bem? Então você não precisa de ir no médico, né? Mas mostre suas feridas, para que o médico Jesus, ele te curará. O Senhor disse que ele é o médico dos médicos. Nesta noite, mostra a tua ferida, que o Senhor, o médico dos médicos, está aqui para te curar. Amém? O segundo mergulho, vem a fé. 2 Reis 5:4. Assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Quando ele ouviu aquela jovem falar, houve uma fé no coração dele, houve uma esperança. Com que ele falou, o que eu vou perder com isso? Nada, eu vou lá. Eu vou tentar. E assim nós temos que fazer, irmãos. Quando nós caímos, nós temos que levantar. Quando alguém fala, não, levanta, tenha força, tenha esperança, é Deus usando aquela pessoa para falar com você. Porque nós não podemos ficar caídos, né, desanimados. Mas ainda que nós levantamos com os nossos joelhos desconjuntados, fracos, mas o Senhor está conosco, Ele nos fortalecerá. Amém? E a menina cantou sobre as curas realizadas pelo profeta Eliseu. Como ele já havia curado todos os recursos da medicina sem nada ter surtido efeito. Ele deu crédito às palavras da menina. Contou tudo para o seu rei. Não escondeu sua fé. A palavra de Deus garante que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Lá fala em Romanos 10:17. Por isso que nós temos que estar na igreja. Como é que você está passando um problema, uma luta, e não vem à igreja? Para você ouvir os testemunhos, para você ouvir a palavra, para você ouvir um louvor, para Deus falar contigo.
Vamos ouvir palavras que nos edificam, mesmo que sejam palavras que às vezes quer para conserto, que faz doer o nosso eu, mas o Senhor quer o melhor para nós. Amém? Aleluia. Você está disposto a assumir a sua fé? Você está disposto a assumir a sua fé como esse rei fez? E este rei mostrou também que ele é submisso. Muitas eram sob a autoridade dele, mas antes dele ir até Samaria, até o rei de Israel, ele foi até o seu rei. Ele não saiu de qualquer maneira. Nós que temos que ter o quê? Uma submissão, irmãos. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Até lá no céu vai ter hierarquia. Não adianta. Tudo tem que ter hierarquia, tudo que tem que ter ordem. Quando aquele povo saiu ali do Egito, atravessou o Mar Vermelho, o Senhor colocou quem? Moisés e Arão. E aquele povo começou a fazer coisas que estavam ficando muito difícil. E ali o seu sogro de Moisés, falou: levanta mais homens. E nesses homens você coloca 10.000, outro 10.000, e foi ali. Por quê? Nós temos que ter liderança. Senão nós não tivermos liderança, nós ficamos igual cego. Não sabe para onde ir, não sabe onde está pisando, não sabe o que deve fazer. Então, por isso, o Senhor, Ele é sábio. E assim Ele fez, Ele foi até ao seu rei. Aleluia. Terceiro mergulho. Levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. 2 Reis 5:5. Ele não queria ir de mão vazia, por isso preparou uma oferta especial, de gratidão a Deus, pelo milagre que iria receber. Olha só como estava o coração daquele homem. Estava cheio de fé, cheia de esperança. Ele já tinha levado dinheiro para quê? Se eu for curado, eu já tenho aqui para dar. Então ele estava com muita fé no coração. Em Mateus 10:8, a palavra diz: de graça recebeste e de graça dai. Nós que somos filhos de Deus, que estamos aqui para fazer a obra, nós não devemos cobrar. Se você ora para alguém para cura, de graça recebeste, de graça dai. Assim diz a palavra. Não é certo nós cobrarmos. Se você cobra, fica parecendo o quê? Uma cartomante, um curandeiro. E nós não somos isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos um canal nesta terra. Nós temos que estar abençoando. Precisamos estar alertando. Foi para isso que o Senhor nos colocou. E nós temos que ser servos. Porque Jesus foi o maior exemplo. Ele lavou os pés dos seus discípulos para dizer que o menor será o maior. Se você quer ser maior perante Deus, seja servo. Vamos servir ao nosso próximo. Vamos servir ao nosso irmão. Nada impede que façamos ofertas voluntárias ao Senhor pelas bênçãos recebidas. 2 Coríntios 9:7. Aí são ofertas voluntárias, não pagamento.
lá em Coríntios 9, 7, 2 Coríntios. Não podemos ser ingratos, como pessoas que só querem receber e não estão dispostas a dedicar o seu melhor ao Senhor. Nós temos que dedicar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Você estaria disposto a dedicar o seu melhor? Você está dando o seu melhor para Deus? Eu creio que a gente tenta dar o nosso melhor, mas está muito, muito longe daquilo que o Senhor quer das nossas vidas ainda. Seja grato, Senhor, pelas bênçãos que receber. E aqueles que o Senhor usa para os abençoar. Muitas vezes o Senhor usa uma pessoa para nos abençoar. Mas a pessoa é tão orgulhosa que ela fala, não foi Deus que mandou, então eu sou grata a Deus. Mas lembra-se que o Senhor nos escolheu para sermos usados. Escolheu o homem, não escolheu uma mula, não escolheu uma pedra, mas escolheu você. Então, quando alguém for te abençoar, agradece a Deus e agradece a pessoa e ora para que Deus abençoe ela. Amém? Assim nós temos que fazer e não ficar no topo, inatingível. Quarto mergulho, obediência. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. 2 Reis 5:10. Mas Naamã relutou em obedecer. O homem de Deus, ele ainda tinha um certo orgulho, pois mencionou que em Damasco tinha rios melhores, como Albana e Farpar. O rio Jordão era um rio sujo, de águas escuras. Então, se ele fosse para mergulhar, ele tinha rios melhores para mergulhar, como ele citou aqui. Mas o Senhor queria que ele mergulhasse naquele rio. Não é em qualquer rio, não é em qualquer fonte que você acha a sua bênção, mas é na fonte que o Senhor ordenar. Seja obediente. E obediência total. Porque se tivesse mergulhado uma vez só, ele não teria recebido a bênção dele. Mas mandou que ele mergulhasse 7 vezes. Para que fosse completa a cura dele. Está em 2 Reis 5:12. Precisou que os seus servos lhe dissessem para ele obedecer o profeta. Porque se o profeta dissesse alguma coisa, porventura não o faria? Tem 2 Reis 5:13. Obediência não é fazer o que quer, e sim o que lhe é ordenado. Sem questionar. Não pode ser parcial, mas completa. Você está disposto a tomar um banho de obediência? Obedeça a vontade de Deus completamente, sem questionar. Como nós questionamos, né? A gente vive questionando. Mas o Senhor, quando fala, obedece. Porque se Ele falou, Ele tem um propósito. Não importa o tempo que leva, mas esse propósito vai ser cumprido. Então fica firme. Não importa a luta que você está passando. Não importa o motivo que está te levando a vir aqui à igreja. Porque em primeiro lugar é a nossa salvação. Mas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o Senhor quer acrescentar nas nossas vidas as outras coisas.
Amém? O quinto mergulho, humildade. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Não, São Naamã aprendeu que de nada adiantava todo aquele aparato. Precisou reconhecer sua carência para ver que ele era igual como outras pessoas, que ele se achava inferior a ele. Olha só, ele se achava grande. Ele achava que as outras pessoas eram inferior a ele. Então ele precisou de quê? De ter humildade. Tirar aquelas vestes. Tirar todo aquele aparato que ele foi. E ali, os seus servos falou: Naamã, o que custa você mergulhar neste rio? Se mandasse você subir numa árvore imensa e fizesse isso, você não faria? Mas era tão simples. Deus, ele é simples. É nas mínimas coisas. É nas pequenas coisas que muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Porque às vezes a gente não dá importância nas pequenas coisas. E o Senhor, ele é minucioso. Amém? Como foi cantado aqui. Abraão subiu ao monte de Moriá. E ele foi, coração apertado. Mas o Senhor sabia que tinha para ele lá. Mas Abraão não sabia. Mas mesmo assim ele foi, na obediência, porque ele sabia o Deus que ele servia. Várias situações da vida servem para nos ensinar a sermos mais humildes. Problemas e dificuldades, bem como relacionamentos difíceis, podem ser ferramentas úteis para quebrar o nosso orgulho. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Você quer receber o milagre de Deus? Deixa a sua arrogância aqui hoje. Reveste-se com a humildade, porque o Senhor quer fazer na sua vida. Você está disposto a tomar um banho de humildade? Deixa Deus lavar todo o orgulho da sua vida. O sexto mergulho, compromisso. Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Peço-te uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto sem sacrifício, nem sacrifício a outros deuses. Naamã já tinha experimentado a glória do Senhor. E ele já estava preocupado, porque lá no rei da Síria, eles adoravam outro Deus. E ele, como era subalterno daquele rei, e todos tinham que obedecer o que o rei falava, ele já estava preocupado. Como eu vou fazer quando eu chegar diante daquele Deus, daquele povo? Eu vou ter que me ajoelhar. O Senhor já tinha convertido o coração dele. O Senhor já tinha lavado. E ali, Naamã assumiu publicamente a fé no Deus de Israel. Segundo Reis 5,16. Ele assumiu. Você assume a sua fé publicamente? Ou sua fé só está aqui nessas 4 paredes? Como é a sua fé no caminhar pela rua, no ônibus, no carro, no trabalho, na fila de um supermercado? Quantas filas que nós temos que passar, irmãos? Mesmo no lazer, se você vai comer, você tem que pegar fila. Você vai para o cinema, você tem que pegar fila. Tudo. Nós temos que ter o quê? A paciência.
Você não quer desfrutar de um bom filme? Então tenha paciência, pega a fila. A hora que você sentar, você vai desfrutar do bom filme. E assim o Senhor quer conosco. Que nós venhamos ter paciência. Como diz, aleluia, a palavra que a irmã Aline falou. Opera a perseverança, a esperança, a paciência. Não desanime. Eu falo para mim todos os dias, Senhor, pega nas minhas mãos. Não deixe eu desanimar. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor vai fazer. Porque eu não sirvo a um Deus morto. Porque o Deus dessa Bíblia aqui, Ele é vivo. Assim como Ele curou Naamã, Ele pode te curar. Ele pode me curar. Ele pode te libertar. Ele pode quebrar o orgulho. Ele pode dar obediência a você. Ele pode dar a você a sabedoria de ser, aleluia, obediente à pastora. Porque nós temos hierarquia. E essa é a hierarquia dentro da igreja. Primeiro, a pastora obedece a Deus, a Jesus. E aí ela vem nos abençoar. E nós temos que obedecer o chamado dela. Quando ela pedir para orarmos, quando ela pedir para jejuar, vamos estar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você não concorde, não faça rebelião como fez Coré. Porque Coré, ele pagou um preço alto. E ali Coré não chamou aqueles simples, não. Ele chamou os grandes para que fossem com ele fazer rebelião. Enquanto Moisés estava lá no monte, falando com Deus. Então nós temos que vigiarmos, irmão. Vigiarmos. Porque como foi aquela terra que abriu e engoliu todos aqueles que se rebelaram, que estavam junto com Coré. Foi tragada pela terra. Então nós temos que, não vamos fazer sedições. Sedições é bagunça. É você ir contra um governo. Não vamos fazer isso. Vamos ajuntar forças. Forças para fazer o bem. Força para que essa igreja cresça. Não vamos deixar que o inimigo venha novamente fazer retaliação nessa igreja. Que cada uma que é importante nessa igreja. Vamos ser firmes. O Senhor levantou vários. Levantou sacerdote, levantou levitas, levantou tesoureiros, levantou aqueles que ensinam. A igreja precisa de todos. Uma só andorinha não faz verão. E o Senhor precisa de nós. Você já fez um compromisso com Deus? Comprometa-se com o Senhor e sirva-o de coração. O 7º mergulho, perdão e paz. Perdoa o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. 2 Reis 18 e 19. Aquele homem já era servo. Pediu a Eliseu que perdoasse, porque ele não queria mergulhar. Ele, de certa forma, ele achou aquilo uma humilhação, mas ele viu que era necessidade. E cada mergulho que ele fazia era quebrando algo na sua vida. Porque o Senhor não queria só curar a lepra, mas Ele queria curar aquele homem por inteiro. Fazer dele um adorador, fazer dele um servo. Assim como Paulo, o Senhor converteu aquele homem, onde ele foi aos grandes, aos poderosos, e anunciava a palavra.
E assim o Senhor fez com Naamã. Ele era um homem grande e poderoso. Ele era forte na guerra, na batalha. Tinha estratégias. Vencia os inimigos. Ele era um homem valoroso. E assim o Senhor está conosco. Nós somos mulheres e homens valorosos. Você quer vencer o seu inimigo? Peça a Deus estratégia. Porque muitas vezes nós temos que ter estratégia. É como a irmã disse, se é de silêncio, é de silêncio. Se é de orar de madrugada, orar de madrugada. Se é de jejuar, jejuar. Se é só a leitura da palavra, a leitura da palavra. Mas nós temos que ter estratégia para vencer os nossos inimigos. Amém? Por não poderia servir a dois senhores. Mateus 6 e 24. Ele falou como é que ele ia fazer, porque ele não podia servir a dois senhores. A palavra de Deus fala, lá em Mateus 6, 24. Ou você há de agradar um e desagradar o outro, então você não está servindo a nada. Um anula o outro. Então você não está servindo ninguém. Amém? A resposta do profeta Eliseu foi: vai em paz. A palavra de Deus promete: o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Que falou muito ao meu coração. Essa passagem de Naamã. Naamã, de uma simples menina, onde ele tinha guerreado e tinha vencido aquela guerra contra Israel. E aquela menina escrava deu o caminho para ele, mostrou qual era o caminho que ele tinha que trilhar, e ele trilhou. Vamos trilhar o caminho do Senhor. Porque com Deus nós somos fortes. Amém? Com Ele nós passamos por meio de um batalhão. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Se a sua vida está travada, o Senhor vai destravar essa noite. Eu quero que vocês coloquem de pé. Vamos fazer uma oração. Reflete nessa palavra. Depois você lê essa palavra na sua casa, para que Deus venha falar mais com vocês. Amém? Pai, nós te louvamos por esta noite. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Senhor, que o Senhor venha tirar todo o espírito de orgulho, todo espírito de arrogância. Venha tirar, Senhor, dos nossos corações, ó Pai. Ora lamachérias, aquele altar que a gente coloca, Senhor. E muitas vezes nós nos colocamos nesse altar. Mas este altar pertence ao Senhor, meu Deus. O Teu Santo Espírito vem entrar em nossas vidas. Teu Santo Espírito vem entrar em nossos lares. Venha entrar nas nossas famílias, venha converter, venha curar, venha sanar o mal, Senhor, que está por vir. Só venha repreender. Por isso que nós estamos aqui, colocamos, ó Pai, de joelho perante o Senhor. Que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Visita, Senhor, aqueles que não estão aqui nesta casa. Que o Senhor sabe o motivo. Senhor, que o Senhor leva a cura. Aqueles que estão atribulados, angustiados, só leva a paz agora. Aqueles que estão com dores, ó Pai, que o Senhor leva, Senhor, o alívio. Pai, eu peço a Ti, venha sobre nós, com Teu Santo Espírito, venha com Teu poder, porque Tu és o nosso Deus.
que este Rio Jordão esteja aqui nessa noite. Que nós possamos mergulhar neste rio. Olamahas. Uihamachui calamalás. E toda a imundice, Senhor, da nossa carne, da nossa alma, possa afundar, Senhor, neste rio. Alamachui calamalaias. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Depois de uma